Você acompanha Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp está de volta. Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista. Foram eleitos nesta quarta-feira os novos presidente e vice-presidente da Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa. A repórter Amanda Nascimento acompanhou a reunião. Comissão de Infraestrutura elege presidente e vice-presidente. Em reunião especial realizada em ambiente online, o grupo de trabalho da Assembleia Legislativa de São Paulo denominou o deputado Dr. Jorge do Carmo, do PT, para o cargo de presidente. O parlamentar agradeceu o apoio dos deputados da comissão. Quero agradecer o apoio, o voto. Estou lisonjeado com a eleição. Vejo agora que conectou-se aqui meu colega de bancada, deputado Zé Américo. Quero dizer, Zé, que acabei de ser eleito o presidente dessa comissão e sei que contarei com o vosso apoio também. Então, quero parabenizar a cada um por ter se esforçado para participar dessa reunião, até que consideramos ela um pouco cedo, mas faremos juntos aí, depois combinaremos qual será o dia e horário melhor para essa comissão se reunir e funcionar. Então, esse é o espírito democrático, o espírito de coleguismo, de parceria, de respeitar todos os deputados e deputadas, para que juntos possamos fazer um grande trabalho à frente dessa comissão. Já para o cargo de vice-presidente, foi eleito o deputado Alex de Madureira, do PSD, que destacou o trabalho a ser realizado. Agradecer a todos os colegas aqui pela votação unânime, tanto do nome do deputado Jorge do Carmo à presidência, como o meu a vice. O vice tem uma figura representativa só, o presidente que determina a pauta e tudo mais, mas eu sei que o deputado Jorge do Carmo vai fazer com que essa comissão seja uma comissão democrática, uma comissão participativa de todos. Isso é importante para nós, né? Não é só estar numa comissão, mas o importante também é nós trabalharmos para que a população veja por que existem as comissões na Assembleia, como elas trabalham e qual a finalidade delas e o que nós representamos também o Estado aqui. Então, muito obrigado a todos os colegas, citando aqui o Ricardo Madalena, o José Américo, Castelo Branco, nosso monarca aí, o César, a Maria Lúcia, o Sebastião, querido amigo, também o Roberto Moraes, que precisou sair, Murilo Félix, que faz parte dessa comissão. Muito obrigado a todos e muito trabalho pela frente. Vamos renovar essas comissões, vamos reavivar essas comissões que ficaram tão paradas em 2020. Acho que nós temos um papel importante a desempenhar agora, principalmente na Comissão de Infraestrutura, né? Eu acho que a infraestrutura do Estado tem a condição de geração de emprego, de renda. Eu acho que esse tem que ser o nosso papel aqui, ajudar na retomada dessa pandemia. Muito obrigado. A Comissão de Infraestrutura é responsável por analisar as proposições e assuntos relacionados a saneamento, abastecimento de água, serviços e obras públicas, além da concessão de uso de bens públicos, energia elétrica ou de outras fontes e organização de repartições voltadas a esses objetivos. E vamos com mais entrevista. Vamos falar sobre a participação popular contra a corrupção. Sobre esse assunto, nós vamos começar a conversar agora com Carlos Eduardo Valentim. Ele que é membro da diretoria do Departamento Jurídico da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Olá, boa tarde. Tudo bem, Carlos? Tudo bem? Tudo bom. Carlos, me diga uma coisa, como é que se encontra nesse momento essa participação popular do paulistano, do brasileiro, em relação à política? Olha, essa pergunta, eu acho que a participação, né, do povo tem crescido muito aí nos últimos 10 anos, mais ou menos, né, no meio dos anos 2010, mas, na minha opinião, ela é ainda reativa. As crises que aparecem, onde tem um tipo de
questão aí levantada pela imprensa, né? O povo reage, mas deveria ser, né, uma participação mais completa, no sentido de se escolher melhor, né, os representantes, acompanhar aí a atuação deles e ter uma participação completa, né, mais evoluída, assim, em cidade de democracia. Então, pelo que você está falando, é reativo. O brasileiro ainda tem dificuldade diante de problemas sociais que, de repente, o incomodam, por si só, ele ir para a rua, ou por si só, ele exigir os seus direitos. Precisa de alguma coisa ali para poder, finalmente, ele sair da inércia. Seria isso, né? Exatamente isso. Essa inércia aí, essa participação reativa, né, ela é importante no sentido da formação política, né, educacional do brasileiro médio. Isso a gente vê, né, uma melhora, né, principalmente nesse aspecto aí de relação aí às questões sociais que se apresentam. Mas na minha opinião, né, uma formação política, né, educacional política aí por parte dos cidadãos melhoraria bastante o cenário, né, e permitiria aos eleitores, né, ter uma visão mais holística das questões, né, não só protestar contra atos aí que são praticados pelo poder público, mas também saber a infraestrutura disso, conhecer a infraestrutura disso, né, como eles podem participar de forma ativa, elegendo, especialmente, né, prestando atenção nos seus votos, né, e na atuação dos eleitos, né, no momento posterior, né, no momento de avaliação dos mandatos. Carlos, o que você está falando eu estou achando muito interessante pelo seguinte: a impressão que passa é que o brasileiro ele é educado em relação ao termo política com o termo eleitoral, com a eleição. O brasileiro jovem, ele não entende a complexidade da política, que se dá até no nosso dia a dia, né? Então ele acaba sendo educado, enxergando a política como simplesmente um pleito eleitoral, a hora de ir lá e votar. E não se resume a isso, né, Carlos? Ah, sim, muitas vezes, né? Nem se lembra dos seus quem eles elegeram. Isso é muito preocupante, né? Isso é uma democracia desenvolvida, uma preocupação muito grande mesmo, né, com relação a isso, porque boa parte da atuação política ela é feita em momento, né, do acompanhamento e da execução do mandato, né, pelos quais os representantes foram eleitos. Ô Carlos, e essa inércia que nós falamos agora há pouco, essa falta de atividade política por parte do cidadão brasileiro, a não ser que tenha um gatilho ali, um estopim para fazer isso. De certa forma, a pobreza é uma consequência, é uma das consequências disso, exatamente por o brasileiro não saber exigir os seus direitos, fiscalizar realmente no dia a dia, e até mesmo quando existe alguns atos, ele está sendo às vezes direcionado, né, por determinada time político, né? Quer dizer, ele não consegue, pelas suas próprias forças, pelos seus próprios pensamentos, às vezes, questionar o que está acontecendo na sociedade e exigir uma mudança disso? Sim, eu acho interessante sua pergunta aí, porque a pobreza é consequência disso, mas também a causa dos problemas é a falta de educação, né, proveniente da pobreza em grande escala. É porque uma educação falha, ela não se reflete só em notas mais baixas em matemática, em português e o resto, mas também na educação geral, né, que isso vai se refletir na vida futura do jovem, da criança. Né? Isso, na minha opinião, falta um trabalho maior nesse sentido. Né? No Brasil, especificamente, a verba destinada à educação né, é muito aquém do desejado, e a qualidade também que é oferecida influencia nesses problemas, né, que advém aí da atuação governamental, né, e gera por si só um ciclo vicioso, né, que gera pobreza de forma adjacente aí, e
alimenta de novo esse ciclo aí de pobreza, enfim, que falta aí do país até melhor, né, para ser percebido aí pelo povo geral. E é curioso, né, Carlos, porque a gente faz uma análise desses fatos e a gente vai para um lado, vai para o outro e a gente acaba voltando sempre na baixa qualidade da educação no Brasil, né? E não existe nação forte que não invista fortemente em educação, né, Carlos? Assim, claro, há exemplos nesse sentido, vastos até, né, para serem ignorados, como são ignorados. Só dar um exemplo, né, para não entrar em mais detalhes, da Coreia, por exemplo, né, um país que tinha um nível de desenvolvimento muito baixo e que, ao longo da década de 60, se não me engano, investiu pesadamente em educação. E hoje em dia a gente vê aí a Coreia no nosso dia a dia, né, nos veículos, enfim, na cultura, né, os adolescentes, inclusive, consomem. E outro caso interessante aí que eu estava vendo outro dia uma foto, inclusive, do Japão, né, mais especificamente em Hiroshima, Nagasaki, uma das cidades que foram destruídas pela bomba, uma foto de uma sala de aula no meio dos escombros. Os professores lá ensinando alunos em cadeiras precárias, enfim, mas o foco do país, né, do Japão, no caso aí, é a educação, né, isso reflete, né, isso gera frutos de forma clara e é sabido pelos países, né, e alguns, como o Brasil, se recusam aí em dar uma guinada mais para uma educação mais de qualidade, né, de outras formas. Carlos, eu acho que educação e tecnologia também, né? Eu lembro que aproximadamente uns 10 anos atrás, eu escutei uma notícia que lá na Coreia você conseguia baixar um filme de 2 horas em apenas 45 segundos, porque a internet lá era uma das melhores do mundo. Então você vê que o avanço tecnológico aliado à boa educação traz consequências boas para a população e, consequentemente, essa diminuição da pobreza, né? Sim, claro, mas é o que eu te falei, né? Eu acho que é um ciclo isso aí, porque mais uma educação melhor gera mentes, né, que possam pensar em tecnologias mais avançadas, né, para gerar, inclusive, polos tecnológicos, onde haja interesse do cidadão, que o governo invista em polos tecnológicos, né, centros de excelência em tecnologia. Você tem toda a razão. A tecnologia, ela auxilia, mas eu creio, assim, que a mentalidade, né, do povo, aliado aí às escolhas políticas, ajudam, né? É uma situação sinérgica, né? Você está falando aí a questão da tecnologia, né? A presença da tecnologia no ensino e o ensino em si como foco. Carlos, nosso tempo está praticamente esgotado, mas eu vou fazer uma última pergunta para você. Nesse momento de pandemia, o que a gente poderia fazer para ser mais atuante em relação à política? O que a população poderia fazer num momento tão difícil como esse, que a gente não pode necessariamente ir para as ruas fazer manifestação? Eu acho que nós poderíamos fazer, né? Assim poderia fazer, nós todos, é nos lembrar, né, das questões aí que nos levaram ao momento atual. A gente vai falar de pandemia, né, e proceder aí ao processo político, a eleição dos novos representantes que se aproxima, né, esse processo. A gente não pode esquecer da corrupção endêmica, né, do país, das grandes crises nesse sentido, porque no segundo artigo aí que eu escrevi, né, recentemente, essa relação aí da corrupção com as consequências aí das eleições, ela não pode ser esquecida, né? A corrupção, né, não pode ser colocada para debaixo do tapete na hora de se enfrentar os problemas atuais. Aqui a gente estava falando, você tem a reação a esse problema atual, né, da pandemia, né, e as consequências políticas disso. Você tem isso, mas a gente não pode esquecer, né, do passado recente, inclusive, e evitar uma amnésia, né, com relação a isso. Carlos Eduardo Valentim, membro da diretoria do Departamento Jurídico da Fiesp. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp.
obrigado a você e seus ouvintes. Bom trabalho, Carlos. Pelo menos 18 cidades da Grande São Paulo estão exigindo documentos diferentes dos previstos no Plano Estadual de Imunização para vacinar pessoas com comorbidades contra a Covid-19. Há municípios que determinam que a doença pré-existente só pode ser comprovada por meio de um laudo médico. Outros afirmam que os documentos devem ter sido emitidos em um prazo determinado, que variou dos 3 meses a 2 anos entre as cidades consultadas. O levantamento foi feito com base em informações oficiais dos canais de comunicação das prefeituras e em consultas às assessorias de imprensa de cada gestão. De acordo com o calendário estadual, pessoas com idade acima de 50 anos e doenças pré-existentes que podem agravar os quadros da Covid-19 estão no atual grupo prioritário de vacinação. O site Vacine Já, do governo estadual, afirma que, para receber a vacina, qualquer pessoa com comorbidade que integre os grupos anunciados deve apresentar comprovante da condição de risco por meio de exames, receitas, relatório ou prescrição médica. O governo destaca que basta apresentar qualquer um desses documentos para comprovar a doença e não uma combinação deles ou algum em especial. O plano estadual também não estabelece um prazo de validade para esses comprovantes. No entanto, cidades da Grande São Paulo elaboraram exigências específicas para comprovar as doenças pré-existentes que dão direito à vacinação. Na prática, o processo gera confusão na população que fica sem saber quais são as regras de cada município. O governador João Dória anunciou a isenção de ICMS de medicamentos usados nos tratamentos de diálise, AIDS e câncer. A promessa do executivo paulista é ampliar a atenção à saúde, já que havia assegurado o regime privilegiado do ICMS a remédios da cesta básica, medicamentos genéricos e para compras de insumos de hospitais públicos, santas casas e redes de atendimento do SUS. Em comunicado à Assembleia Legislativa de São Paulo, no último dia 7, o governo estadual também estendeu a isenção do ICMS para aquisição de equipamentos e insumos destinados às entidades beneficentes, assistenciais, hospitalares e fundações privadas que atendem hospitais públicos. O comunicado enviado à Alesp obedece à Lei 17.293 de 2020, referente ao ajuste fiscal, que prevê que novos benefícios fiscais e financeiros fiscais só serão concedidos após manifestação do Poder Legislativo. E ainda de acordo com o Executivo, por este motivo, não foi necessário o envio de novo projeto de lei. Vamos falar agora sobre o anúncio feito pelo governo paulista de novos projetos culturais. O investimento é de 200 milhões de reais e será destinado a 9.340 projetos de artistas, produtores culturais e prefeituras. O objetivo é estimular a retomada das atividades culturais no Estado. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Frederico Mascarenhas, chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Cultura. Boa tarde, Frederico. Tudo bem com você? Boa tarde a todos. Frederico, como será feita a seleção dos projetos de artistas que deverão ser beneficiados com essa ajuda do governo? Olá, Fábio. O governo do estado lançou na última semana 3 programas de fomentos articulados e complementares: o PROAC Expresso Editais, o PROAC Expresso Direto e o Juntos pela Cultura mais Difusão Cultural. São 200 milhões de reais investidos, é o maior investimento em produção cultural realizado por um estado brasileiro que alcança todas as regiões e formas de expressão artística do estado de São Paulo.
podem ser feitas no www.proac.sp.gov.br. Lá, o potencial beneficiário verificará todos os regulamentos necessários para a apresentação do seu projeto. A seleção é feita por comissões independentes que julgarão o mérito dos projetos e, a partir de uma atribuição de nota, será feito um ranqueamento. Aqueles projetos melhores selecionados serão premiados com os recursos aqui do Estado de São Paulo. Frederico, é interessante isso daí que você está nos explicando, né? E essa comissão independente é formado por artistas também? Quem são esses profissionais dessa comissão? Os profissionais a Secretaria de Cultura e Economia Criativa lançou uma chamada para que entidades culturais aqui do Estado de São Paulo fizessem a indicação para essas comissões. Essas comissões são formadas por determinação legal por até 5 pessoas, sendo 3 oriundas dessas indicações aqui pelas entidades de classe do Estado e outras 2 por determinação, por nomeação do próprio secretário de Cultura e Economia Criativa. A gente sempre observa que esses membros têm, sim, uma trajetória no setor artístico e cultural e que permitem que elas façam essa análise e essa avaliação dos projetos. Frederico, e você afirmou aí que esse seria o maior projeto de incentivo, né, a artistas, a cultura no país sendo feito neste momento, né? E um momento realmente bastante grave, né? Eu acho até que demorou por parte de governos, né, para terem uma preocupação efetiva, né, particular com esse setor aí da arte e da cultura, que é um setor talvez o mais prejudicado, porque desde que começou a pandemia, que muitos artistas não conseguem trabalhar, né, Frederico? Sim, esses investimentos resultam do compromisso que o governador João Dória e o governo como um todo têm com a cultura, né? A cultura é um fronte de desenvolvimento, de geração de renda, de emprego, de alegria e de felicidade. Entendemos que esses investimentos são necessários para a retomada, né, das atividades do setor cultural e criativo de São Paulo, que vão aí para 15 meses de paralisação. Uma curiosidade que eu tenho, Frederico, já houve, por parte aí dessa comissão aí, a seleção de alguns projetos, de alguns artistas que já estejam se beneficiando com esse recurso, ou o processo ainda está sendo feito? Lançamos o primeiro bloco de editais, se assim posso dizer, no último 11/5, o segundo bloco no último dia 18/5, e lançaremos o terceiro bloco na próxima terça-feira, dia 20/5. O governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, operou também, em paralelo, no último ano, recursos bastante vultuosos para a produção cultural independente do Estado, bem como os recursos da Lei Aldir Blanc. Estamos trabalhando desde o início da pandemia para que haja todo o auxílio necessário e que a paralisação não ocorra nesse setor. Vocês têm dados sobre o impacto econômico de todo esse tempo com essa paralisação por meio aí de tanta coisa ligada à cultura, né? Teatro, cinemas. Foram muitos estabelecimentos que são comerciais, mas são artísticos e culturais, né? Que ficaram fechados por muito tempo, ou totalmente, ou ficaram abertos, mas parcialmente. Vocês têm algum levantamento em relação ao impacto financeiro disso, Frederico? Sim, nós temos, segundo a Fundação SEAD, o setor cultural e criativo foi o mais impactado pela crise. De acordo com o Itaú Cultural, 458 mil postos de trabalho foram perdidos no país. Desses 458 mil postos, 40% aqui no estado de São Paulo. Temos aí uma perda registrada equivalente a 1,7% do PIB estadual, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. A recuperação será em 2022, também de acordo com a Getúlio Vargas. E entendemos que o investimento público é fundamental para essa recuperação, seja através do fomento, por intermédio desses programas que lançamos, seja através do crédito.
É interessante todas as explicações que você está dando aqui para a gente, e nesse momento talvez tenham artistas assistindo aqui a nossa entrevista e que de repente não sabiam ou não tinham tantas informações assim a respeito desses recursos que estão sendo liberados. Você falou que são 3 projetos. Você pode, de uma forma aí um pouquinho rápida, mas conseguir diferenciar para quem está nos assistindo um projeto do outro, Frederico, por gentileza? Sem dúvida. O programa Juntos pela Cultura, mais difusão cultural, é um programa destinado primordialmente às prefeituras. É uma parceria da Secretaria de Cultura e Economia Criativa com a Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, que leva em consideração as regionalidades locais, os aspectos, os interesses das prefeituras para efeitos de difusão cultural. O PROAC Direto é um programa já tradicional, histórico aqui do governo do Estado de São Paulo, destinado à produção cultural independente. São mais de 30 editais, cujas inscrições podem ser feitas por artistas e por fazedores de cultura aqui do Estado de São Paulo. O PROAC Direto vem aí em substituição ao PROAC ICMS, neste exercício, com tetos de valores superiores ao PROAC Editais, também destinados aos fazedores e fazedoras de cultura aqui do Estado de São Paulo. Ele vem com o mesmo perfil do PROAC ICMS, com ritos e parâmetros bem semelhantes, mas, diferentemente do PROAC ICMS, suspenso este ano, o próprio governo fará o aporte nesses projetos culturais. Uma dúvida que eu tenho aqui, caso um artista consiga, por meio de um desses programas de incentivo à cultura, algum recurso para um trabalho dele, e ele esteja concorrendo também em outros programas, às vezes sozinho, às vezes com um grupo, ele pode ser beneficiado por 2 programas ou não? A partir do momento que ele recebe o benefício de um, ele não tem mais direito a pleitear benefício dos outros 2. As regras para inscrição e de elegibilidade dos programas estão no site www.proac.sp.gov.br e no site da Secretaria, www.cultura.sp.gov.br. Nós sempre estimulamos para que todos os artistas, todos os fazedores de cultura inscrevam seus projetos, se assim for possível, em todos os programas. Mais uma vez, as condições de elegibilidade e de execução dos projetos estão previstos nos regulamentos publicados nos nossos canais. Frederico, o governo do Estado ele obteve uma liminar que autoriza o uso de recursos da lei Aldir Blanc revertidos nos municípios ao Estado. Esses recursos serão destinados para quais áreas? Exatamente. O governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Procuradoria-Geral do Estado, obteve essa liminar junto ao Supremo Tribunal Federal, uma decisão da ministra Carmen Lúcia, que permite a utilização desses recursos revertidos na ordem de 18 milhões. A ideia é termos um novo bloco de editais que será lançado até o final do mês de maio para os diversos segmentos do setor cultural e criativo de São Paulo, dança, música, teatro, dentre outros setores. Esses editais estão sendo formatados e serão lançados aí na última semana desse mês. Você falou agora há pouco que profissionais, que às vezes o cara não tem uma companhia de teatro, ele não tem ali uma estrutura por trás, mas ele é um artista que já exerce a sua profissão há bastante tempo, e mesmo esses profissionais, talvez esses tenham sido os mais prejudicados, né? Porque muitas vezes eles exerciam a sua arte na rua, né? Aqui na Avenida Paulista, por exemplo, fica cheio de artistas, sempre ficou cheio de artistas aos finais de semana. Esse profissional, olhando lá as regras de cada edital, de cada programa, ele pode se inscrever normalmente, mesmo ele não sendo uma pessoa jurídica. Sem sombra de dúvida. A maior parte das nossas chamadas são destinadas às pessoas físicas e jurídicas. O que temos como novidade esse ano é uma linha do PROAC Direto destinada a profissionais do setor cultural e criativo de São Paulo, que, mais uma vez, foram os principais impactados pelos efeitos da pandemia. As regras e condições estão lá previstas no site da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Frederico Mascarenhas, né, chefe de gabinete da Secretaria Estadual da Cultura.
muito obrigado pela sua participação aqui, trazendo essas informações tão relevantes, né? E deixando o pessoal aí que lida com arte e cultura aqui no estado de São Paulo um pouquinho mais animado com as possibilidades que surgem depois desse trabalho de vocês. Muito obrigado mais uma vez. Disponha, nós que agradecemos a oportunidade. Uma boa tarde. Boa tarde, bom trabalho. Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais tem novos presidente e vice-presidente na Alesp. A reportagem é da Tayana Conrad. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da Cidadania, da Participação e das Questões Sociais se reuniu com a finalidade de eleger presidente e vice-presidente do 2º biênio da 19ª legislatura. Presidiu os trabalhos a deputada Adriana Borgo, do PROS. Os candidatos para a presidência foram Emídio de Souza, do PT, e Douglas Garcia, do PTB. Por unanimidade, foi eleito para a presidência da comissão o deputado Emídio de Souza, que agradeceu os votos. Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer, deputada Adriana Borgo, a sua presidência, a maneira correta com que você se comportou à frente dessa comissão tão importante. Queria também agradecer, sinceramente, o voto da maioria dos membros dessa comissão, todos os deputados que confiaram seu voto. Meu respeito também ao deputado Douglas Garcia, que legitimamente concorreu. E temos uma eleição e temos uma missão pela frente, né? Essa comissão é uma comissão importante, ainda mais em tempos tão difíceis como esse. Em tempos onde a vida humana vai sendo desprezada, vai sendo transformada, às vezes sendo desvalorizada. É nesse momento que essa Comissão de Direitos Humanos, ela se mostra necessária. Para vice-presidente foram candidatos o deputado Altair Moraes, do Republicanos, deputada Letícia Aguiar, do PSL e Érica Malunguinho, do PSOL. Com a maioria dos votos, foi eleito para vice-presidente dos trabalhos da comissão o deputado Altair Moraes, que cumprimentou e agradeceu a confiança dos colegas. E agradeço a todas as deputadas e deputados dessa comissão, que penso eu ser uma das mais importantes para o Estado, senhor presidente. Fico muito feliz em fazer parte, quero ajudar a todos. Penso que o mais importante para todos nós aqui, senhor presidente, é a importância do diálogo, da gente convergir para boas ideias e realmente ver os direitos humanos com a melhor visão que a gente realmente tem visto, senhor presidente, que tem acontecido muita atrocidade com o ser humano. E pretendo aqui, com todo respeito a todos os deputados e deputadas, me colocar aqui à disposição para fazer o melhor junto com o senhor presidente. Por fim, o deputado eleito, presidente da comissão, falou que a frequência das reuniões será decidida na próxima semana. E o governador João Dória anunciou nesta semana, em São José do Rio Preto, a modernização de 9 estradas vicinais da região, por meio do programa Novas Estradas Vicinais. O governador também assinou autorização para início de obras de 207 lotes de empreendimento da CDHU nos municípios de Badi, Bacite, Bálsamo, Cosmorama e José Bonifácio. O governador anunciou ainda o envio para a Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp, né, do projeto de lei que autoriza a criação da região metropolitana de São José do Rio Preto. Segundo o Executivo Estadual, com a aprovação do projeto pela Assembleia, as ações dos municípios passam a ser trabalhadas em conjunto em prol da região, com uma visão local de prioridade dentro de um planejamento regional e maior eficiência na aplicação de recursos públicos. A audiência pública realizada ontem à noite em ambiente virtual teve como tema mais segurança na região do Parque São Jorge. A reportagem é de Carolina Franca. A Assembleia Legislativa de São Paulo recebe audiência pública para tratar sobre a segurança na região do Parque São Jorge. Moradores do bairro do Tatuapé, na zona leste da capital, têm relatado furtos e roubos nos arredores do Parque São Jorge. Por essa razão, o deputado Ricardo Melão, do Novo,
promoveu uma reunião virtual para discutir o tema. Entendo que a melhor forma de que isso seja feito é através de uma conversa franca e direta entre os representantes da sociedade, no caso aqui me coloco como deputado, representando aqui uma parcela do eleitorado do estado de São Paulo, os representantes das organizações da sociedade civil, que fazem essa representação aí do dia a dia do cidadão e trabalham arduamente para trazer os problemas para nós, do poder público, através aí da Polícia Militar, da Secretaria de Segurança Urbana, que estão aqui presentes, e de todos os moradores locais interessados em poder dar aí o seu relato. Essa é a melhor forma da gente construir a solução, uma solução construída em conjunto, em diálogo, e é assim que nós vamos resolver os nossos problemas. Por isso, queria agradecer imensamente a participação de todos vocês aqui hoje. João Ortega, representante da Associação de Moradores do Tatuapé, destacou que alguns residentes deixam de fazer o boletim de ocorrência, o que dificulta o registro do número de casos. Muitos moradores falando da sensação de insegurança que passa pessoas o tempo todo na rua abordando, às vezes agressivamente, pedindo dinheiro. Nos comércios também, as pessoas entram pedindo dinheiro. Casos de furtos de plaquinhas de metal ou portinhas de água, né? Aquelas portinhas para leitura de água, de alumínio. Então, as pessoas relatam isso, só que elas não registram o BO. Então, isso acaba não aparecendo na estatística da Polícia Militar, e a gente sabe que a Polícia Militar utiliza essas informações para poder tomar as decisões. Então, nós estamos também fazendo um esforço para orientar os moradores a sempre registrar um BO, por mais que eles achem que não vai dar em nada, por mais que eles não tenham a paciência de, às vezes, fazer um BO, por mais que eles estejam desacreditados no processo em si, a gente instrui ainda que seja feito para que gere as estatísticas necessárias para gerar as ações que nós precisamos. Representante do Conselho Comunitário de Segurança da região, Rogério Félix, defende a instalação de uma base comunitária. Segundo ele, o equipamento é uma possível solução para as ocorrências. Nós estamos pleiteando uma base comunitária aqui da Polícia Militar. Em 2012, nós conseguimos uma base, na verdade não foi nem uma base, foi um trailer, né? Nós conseguimos implantar esse trailer, e quando foi implantado esse trailer aqui, ele mudou a cara do bairro. As pessoas começaram a frequentar a praça, à noite, o pessoal chegava da faculdade e ia fazer caminhada à noite, crianças jogando bola na praça, então assim, trouxe vida para a praça, né? Então, nós temos muita resistência em questão de base fixa, de construir uma base fixa. Nós estamos tentando desde 2012 não, muito antes, né? Em 2012 nós conseguimos esse trailer, mas ficou alguns meses aqui, depois foi retirada. Então, assim, a base fixa, nós já vimos que traz uma segurança muito grande para nós, resolveria muito o nosso problema. Em resposta, o secretário adjunto de Segurança Urbana da cidade de São Paulo, Dalmo Álamo, diz que a base comunitária é viável, desde que haja contratação de mais servidores. O saudoso prefeito Bruno Covas, nessa nova gestão, ele nos prometeu, e eu acredito que a gestão vai dar cumprimento, a uma nova contratação de efetivo. Então, esse ano a gente vai dar início à contratação de 1.000 novos GCMs, e todo o efetivo que nós temos, todas as nossas forças, é para ajudar a população. Nós ficamos muito tristes, deputado e os demais, quando a gente percebe que a gente poderia fazer mais se tivéssemos mais ferramentas, se tivéssemos mais efetivos. Mas a nossa situação também não é boa. No mês de março, por exemplo, foi um mês terrível. Nós perdemos 14 homens vítimas da Covid. Nosso pessoal, como o pessoal da segurança pública em geral, nós só viemos a ser vacinados em abril. Ainda estamos nesse processo de vacinação. Ainda de acordo com o secretário adjunto de Segurança Urbana Municipal, enquanto a instalação de uma base fixa não ocorre, medidas de zeladoria das praças, iluminação e circulação da base móvel podem auxiliar no combate aos delitos
que ocorrem no Parque São Jorge. E nós estamos aqui próximo do encerramento do jornal, né? E já está aqui no estúdio da Rede Alesp a repórter Tayana Conrad. Tudo bom, Tayana? Tudo bem, Fábio. Olá, boa tarde também aos telespectadores aqui da Rede Alesp. Já estamos aqui, então, né, aguardando os deputados para a gente começar aí o Tribuna Virtual, né? Aquele espaço onde os deputados conseguem conversar com a população, né, Fábio? Exatamente. E me diz uma coisa, Tayana, eu que estou no estúdio aqui desde cedo, não sei como é que está o tempo lá fora. Tá chovendo, tá frio, melhorou o tempo, como é que tá? Um friozinho com sol, um solzinho tímido. Tá gostosinho hoje Tá. o tempo lá fora. Vou conseguir tirar o paletó quando sair daqui, então. Vai sim, com certeza. Perfeito. Então a Tayana vai estar aqui durante as próximas 2 horas, não é isso, Tayana? Isso, durante as próximas 2 horas eu tô aqui esperando então a participação dos deputados. Nesse espaço que é tão importante, onde o deputado pode expor os seus pensamentos, defender as suas causas, falar de assuntos, né, que ele está querendo trazer à tona aqui dentro da Alesp, né, é a oportunidade de ele falar, de repente, com o próprio eleitor dele que está assistindo em casa, né, Tayana? Exatamente, expor, né, para quem está em casa tudo que está sendo feito, porque embora a gente esteja aí nessa pandemia, né, nada que parou, né, Fábio? Essa semana você sabe, você também cobriu bastante comissões, a gente teve aí eleição de presidente, vice-presidente das comissões, então a gente não para aqui, os deputados estão aí atentos a tudo que está acontecendo, também tem projeto de lei sendo discutido na casa, então é um espaço bastante importante, né, para que o eleitor consiga também ver o que está sendo feito aqui dentro. Exatamente, a Alesp não para e, como você disse, essa semana está cheia de novidades. Muita mudança em relação às comissões, né? Novos presidente, vice-presidente. Isso daí eu cobri mudança na comissão de finanças, né? Você também deve ter coberto em algumas comissões. Sim. Então, tudo isso que os deputados vão falar diretamente aqui para os espectadores da TV Alesp. Tayana, bom programa para você. O Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Nós voltamos amanhã no mesmo horário. E vocês fiquem agora com a Tayana Conrad e o Tribuna Virtual.